Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Hoje nós estamos no último dia de meditação e exposição do livro de Juízes. E hoje meditaremos no capítulo 19, 20 e 21. Queridos, a história que veremos nos 3 capítulos de hoje é uma das histórias mais tristes que nós encontramos na Bíblia. É lamentável o que ocorre nessa história. No capítulo 19 já inicia dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel. Então o povo fazia aquilo que dava na telha. Provavelmente o autor do livro de Juízes estava vivendo algum tempo da monarquia, provavelmente no tempo de Davi, que as coisas estavam indo muito bem, então ele comparava a história que ele estava narrando aqui com o que eles estavam vivendo, a realidade daquele momento. Mas na verdade, o rei que todo ser humano precisava somente começou a se manifestar através de Jesus. Através de nascermos de novo, nós temos o governo do Espírito Santo em nós, aí se abre uma janela de oportunidade de termos uma mudança de vida. E a história aqui começa dizendo que um levita, que era das regiões ali das montanhas de Efraim, ele tomou para si uma concubina. Concubina era uma esposa de segundo escalão. Ela não era chamada de esposa, não era chamada da mulher, ela era a concubina. E a função dela dentro do casamento, dentro da família, era apenas para gerar filhos. Às vezes a mulher não gerava filhos, como foi o caso de Sara. Então se colocava uma concubina para gerar filhos, e além dela só gerar filhos, não pertencia a ela os filhos, pertenceria ao casal, a esposa principal e o marido. Então, quando vemos que um levita tomou para si uma concubina, já nos causa estranheza, porque o levita era para ele ter mais conhecimento das leis, da palavra do Senhor, para instruir ao povo, e Deus era totalmente contrário a isso, não havia nenhuma aprovação do Senhor sobre isso. Eles faziam, era uma prática comum, mas Deus não tinha nenhuma recomendação e nem aprovação sobre isso. E aqui diz que ela cometeu contra esse levita, algumas versões diz aborrecimentos, outras infidelidades e outras versões adultério. De alguma forma essa mulher foi infiel. Vamos partir do pressuposto que ela foi infiel no quesito casamento. E ela foi para a casa do seu pai, esteve ali por 4 meses, e esse levita foi buscá-la. Não sabemos se ele foi buscar porque ele havia investido um dinheiro para ter ela como a propriedade dele, e ele foi requerer buscar aquilo que pertencia a ele, ou se ele tinha algum tipo realmente de sentimento pelaquela mulher. Estando ali na casa do seu pai, o seu pai tentou convencê-lo de ficar mais tempo. Ele ficou os 3 dias, que era normalmente uma hospedagem comum, e convenceu, ele ficou o 5º dia e não foi convencido de ficar mais dias, e ele foi embora. E estava ele, um escravo, os 2 jumentos e a sua concubina. Nós vemos aqui que essa história não traz nomes. Quando não se tem nome em uma história, 2 possibilidades pode haver. Ou ele não conhecia o nome das pessoas que eles estavam contando a história devido ao tempo que ocorreu, devido à informação que era passada de pessoas para pessoas e não teve os nomes, ou aquilo que estava acontecendo em Israel era algo tão comum que quando ele não coloca nome, ele estava dizendo que aquelas perversidades em proporções diferentes, em situações diferentes, mas o que estava acontecendo, o que eles estavam ali longe do Senhor, vivendo essas perversidades, era comum. Por ser algo comum, então ele não colocando nome, denotava-se que as pessoas estavam vivendo essas barbaridades. Então, voltando para a história, eles saíram da casa do pai da moça e saíram em viagem, foram ao rumo de Jebus. Jebus, algumas bíblias vai estar Jerusalém, entre parênteses, após a palavra Jebus. Jebus é a mesma cidade de Jerusalém, portanto, neste tempo ela não havia sido conquistada, somente o rei Davi conquistou essa cidade quando ele assumiu o reino, e ali passou a ser chamado Jerusalém. Então, os jebuseus que tomavam conta dessa cidade nesse tempo. E o escravo ali do levita falou: vamos passar a noite aqui, pois já está escurecendo. E o levita insistiu: não, vamos seguir viagem, porque não é o nosso povo aí, são estrangeiros e podemos ter problemas. E estamos aí não a muita distância de Ramá e também de Gibeá. E eles prosseguiram viagem. Quando o sol estava se pondo, eles chegaram ali em Gibeá,
e entrando na cidade era comum que alguém oferecesse hospedagem para os viajantes, mas não ocorreu até o ponto deles irem para a praça e estava tarde já para o momento que alguém deveria oferecer uma hospedagem para eles. Foi quando uma pessoa, um senhor, vindo do campo do seu trabalho, os encontrou, ofereceu hospedagem, e nessa conversa descobriu-se que tanto o levita como esse senhor tinham a mesma origem, vinham do mesmo lugar das montanhas de Efraim. Indo para a casa desse senhor, se banharam, quando sentaram à mesa para comer, bateram na porta. E eram alguns homens vadios daquela cidade que falaram o seguinte para o dono da casa: nós queremos que você coloque o seu hóspede para fora, esse homem estranho que está aí, porque nós queremos ter relação sexual com ele. E aquilo era terrível. Isso nos faz lembrar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando os anjos que estavam em forma de homens, foram ali retirar Ló e sua família. E aqueles homens de Sodoma e Gomorra queriam que Ló entregasse aqueles homens para que também eles tivessem relações sexuais com eles. Esse tipo de prática perversa humilhava a vítima e desonrava ali o dono da casa que estava hospedando aquelas pessoas. E aí o dono da casa falou: não, vocês não vão fazer tal traje ao meu hóspede que está sob a minha responsabilidade. Tem aqui a minha filha virgem, tem também a concubina do meu hóspede. Mas eles insistiam que eles queriam o hóspede, o levita. E aí o levita abre a porta num ato perverso e joga a sua concubina para fora. Nós vemos que a decadência já começa aqui. Não houve ali um homem que fosse para morrer com honra para poder defender ali aquela mulher ou o que estava acontecendo. Não, ele jogou a concubina, e aqui narra que aqueles homens abusaram dessa mulher durante toda a noite, ao ponto que quando foi pela manhã, não havia amanhecido o dia e eles foram embora, e ela caminhou ali, com certeza com toda a dificuldade, deveria estar muito ferida, e caiu à porta da casa que eles estavam hospedados. Logo que amanheceu o dia, que nós vemos que ele acordou. É impensável tudo isso que nós narramos, e eles foram dormir, tiveram uma noite de sono enquanto essa mulher estava sofrendo lá fora todo esse abuso. E quando ele viu ela cair da porta, rudemente disse para ela: olha, levanta-se porque nós precisamos partir. E aí ela não respondeu nada, porque provavelmente ela estava já ou morta ou quase morta, e ele colocou em cima do seu jumento e seguiu viagem. No versículo 29 e 30, que é os últimos versículos aqui do capítulo 19, ele conta que quando chegou e ela estava morta, chegou em sua casa, ele cortou ela em 12 pedaços, mandou uma para cada região de Israel. E aqui na versão parafraseada, o versículo 30 diz assim: todos os que viram isso disseram: nunca aconteceu algo assim desde quando os israelitas saíram da terra do Egito. Pensem bem, reflitam e façam alguma coisa. Que história triste que nós temos narrada aqui no capítulo 19, né, meus irmãos? Uma história sabendo que aconteceu onde o povo que recebeu as leis diretamente do Senhor, um povo escolhido do Senhor, e vermos que eles chegaram a este ponto é muito triste. Agora, no capítulo 20, nós vemos que quando esses pedaços da mulher chegou, mobilizou todo Israel, de Dan a Berseba, e eles reuniram os líderes como representantes dos povos de toda a tribo, reuniram ali numa assembleia. E aqui diz que eles estavam com 400.000 soldados de infantaria armados com espada. Nesse tempo de reunir, o movimento foi tão grande que o versículo 3 diz que Benjamim ficou sabendo que eles haviam se reunido em Mispá. E eles chamaram ali o levita para explicar o que havia ocorrido. E o levita contou a história, mas ele não contou a história exatamente como havia acontecido. Ele omitiu a sua falha. Ele diz que foi passar a noite ali na cidade de Gibeá, mas os homens cercaram a casa, queriam matá-lo e acabaram violentando a concubina dele. Ela morreu e ele chegou em casa, esquartejou e enviou os pedaços, porque ele achava que não podia passar impune, os perversos deveriam pagar pelo que fizeram. Então ele não conta que ele empurrou a mulher para fora, que ele teve culpa nisso. Ele contou só aquela versão que deixava ele como a vítima ali também. Dado o fim do depoimento do levita, os líderes decidiram que eles iriam até Benjamim para resolver essa situação. Então foram ali eles com os soldados, até para colocar uma pressão em Benjamim. Quando eles chegam
à porta de Benjamim, eles pedem para que os benjamitas mandassem para eles para fora esses malfeitores, para que eles fossem mortos e fosse extirpado aquele mal de Israel. Assim dizia a lei do Senhor dada através de Moisés. Então eles queriam exatamente fazer isso. Mas no versículo 13 diz assim, na versão parafraseada: mas os benjamitas não os entregaram, eles não deram atenção ao pedido dos seus irmãos, o povo de Israel. Pelo contrário, os benjamitas convocaram o exército de todas as suas cidades e reuniram em Gibeá para atacar o povo de Israel. Em pouquíssimo tempo, eles conseguiram reunir 26 mil soldados de infantaria. Nós vemos que Israel estava com 400 mil e Benjamim conseguiu reunir 26 mil soldados para essa batalha. Os líderes de Israel foram até Betel consultar ao Senhor quem que deveria ser o primeiro a atacar os benjamitas. E o Senhor respondeu que deveria ser Judá. Então eles voltaram, levantou pela manhã seguinte e acampou ali para iniciar essa batalha. Mas para triste surpresa de Israel, os benjamitas, que estavam com 26 mil soldados, estavam muito menos em número do que Israel. Eles mataram aquele dia em campo 26 mil soldados israelitas. Assustados, os israelitas voltaram ao santuário chorando perante o Eterno e perguntaram: Senhor, nós devemos novamente atacar os benjamitas? E o Senhor disse: vão, ataquem. E o exército se animou e se juntou e foi novamente nas mesmas posições, mas pela segunda vez, essa triste notícia, os benjamitas mataram 18 mil israelitas. Então todo o povo de Israel, todo o exército voltou a Betel, eles choraram e se assentaram perante o Eterno. Então eles jejuaram, ofereceram ofertas queimadas de paz para o Eterno, e quem estava ali ministrando como sacerdotes era Finéias, e a Arca da Aliança também estava ali, e eles consultaram, pediu para que Finéias consultasse ao Eterno, se eles deveriam continuar atacando os seus irmãos benjamitas ou era para desistir. E o Eterno respondeu: ataquem, amanhã darei a vitória a vocês. E no dia seguinte, agora Israel se reúne nas mesmas posições, porém com uma estratégia, porque Benjamim tinha uma posição privilegiada ali na entrada de sua cidade. E eles atraíram os benjamitas para distante da cidade, a emboscada aconteceu. E resumindo a história, naquele dia eles acabaram literalmente com a tribo de Benjamim. Somente 600 homens escaparam, porque eles conseguiram chegar até a rocha de Rimon, no deserto, e ali ficaram por 4 meses. Então nós vemos aqui, para efetuar uma justiça contra o que fora feito com aquela mulher, então eles queriam defender a honra daquela mulher, a honra daquele levita, então eles queriam empregar uma justiça, mas na ânsia pela justiça, eles mataram mais do que 30 mil pessoas da cidade, fora os 44 mil soldados que morreram nas 2 primeiras batalhas que Israel perdeu. Então foi 44 mil mais 30 mil, foram quase 100 mil pessoas mortas na justificativa de fazer justiça a uma morte daquela mulher. Então olha como escalou. Foi horrendo o que aconteceu com aquela mulher, mas agora nós vemos que eles destruíram com uma tribo. Sobrou 600 homens, mas 600 homens sem nenhuma mulher, aquela tribo foi praticamente extinguida naquele dia. Eu quero fazer uma observação aqui. Quando eles foram tomar a terra prometida, após eles terem atravessado o Jordão, era exatamente isso que eles deveriam ter feito. O Eterno havia instruído através de Josué, anteriormente através de Moisés, que era para eles entrar e era para exterminar o povo, não perdoar nada nem ninguém, porque aquele povo os corromperia lá na frente. Então era para eles ter tal atitude que eles só tiveram agora. E eles não tiveram, sofreram tudo o que eles estavam sofrendo ali, porque eles não expulsaram o povo, eles aprenderam, eles acostumaram a viver junto com os cananeus. Porém, agora fizeram totalmente diferente. Aonde era para eles somente combater o exército, eles entraram na cidade de Benjamim e eles mataram a todos, eles destruíram todos, eles acabaram com uma tribo praticamente, porque eles não tiveram limites, não souberam aonde parar, porque mulheres e crianças e homens mais velhos não ofereceriam nenhum perigo a eles, mas eles não tiveram esse controle. Aí eles voltam no capítulo 21,
eles vão chorar agora diante do Eterno, porque eles começam a dizer, olha, nós perdemos, uma tribo foi destruída, agora não há mais restantes dos herdeiros do nosso irmão Benjamim, estão lamentando diante do Senhor como se o Senhor tivesse culpa. Atacar a cidade era uma coisa, extinguir a cidade era uma outra coisa, e eles extinguiram ali todas as pessoas que eram inofensivas dessa cidade. Então, lamentando ao Senhor, eles relembram que quando eles estavam em Mispá, eles fizeram um juramento que ninguém deveria dar nenhuma mulher em casamento aos homens de Benjamim. Quem assim o fizesse receberia total maldição sobre a vida deles. Então eles tinham um impasse aqui. Eles não poderiam nem tentar ajudar os homens, os 600 homens que sobreviveram de Benjamim, porque eles não poderiam dar as suas filhas em casamento. Então havia um problema. E de repente alguém fala, peraí, quem não compareceu à nossa assembleia em Mispá? Porque eles haviam feito um juramento também, se alguém de Israel não aparecesse na assembleia, não fosse lá para discutir o assunto da mulher que havia sido abusada e morta, deveria ser morto. E de repente eles descobriram que não havia ninguém de Jabes de Gileade ali, e procuraram no meio do povo e não foi encontrado. E quando nós estamos num erro, a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Então, quando a pessoa está num erro, facilmente, se ela não se arrepende, se ela não reconhece o erro, ela vai cometer um outro erro para tentar reparar o erro passado, e de erro em erro a pessoa vai se afundando. Então eles já estavam numa situação terrível, chorando, lamentando pela morte dos benjamitas que eles mesmos haviam matado há pouco, e eles foram até Jabes de Gileade e tiveram a seguinte ideia, nós vamos lá, como eles não compareceram à assembleia, nós vamos matar todos da cidade, só vamos deixar vivas as mulheres que forem virgens, matem todas as mulheres casadas, os homens, todas as crianças, não perdoem ninguém. Então, para você perceber aqui, mais uma cidade foi extinta por eles, não fizeram com os inimigos, mas agora fizeram. Jabes de Gileade era israelitas como eles, e restaram dessa cidade unicamente 400 mulheres porque eram virgens. Todo o restante do povo foi exterminado naquele dia. E quando trouxeram essas mulheres, eles entregaram para os benjamitas. Porém, eram 600 benjamitas que sobreviveram e só havia 400 mulheres. Então, ainda 200 benjamitas ficou sem esposa. E eles precisavam ter mais uma ideia. Lembra-se, um erro, um abismo chama outro abismo. Então destruíram Benjamim, os benjamitas, acabaram com a tribo, sobrou 600 homens. Agora eles estão ali lembrando que havia um acordo de quem não viesse na assembleia deveria ser morto. Lembraram de Jabes de Gileade, foram lá, extinguiram mais povos inocentes. Tudo isso porque eles queriam fazer justiça a uma mulher que foi abusada e morta. Mataram toda aquela cidade de Jabes de Gileade e agora eles tinham 400 mulheres e tinham 600 homens. Ainda precisava resolver o problema de 200 homens. Mas como fariam isso se haviam feito um juramento de não poder entregar as suas mulheres para casar com os benjamitas? E isso recorreria sobre eles maldição. E alguém teve mais uma ideia. No versículo 19, alguém lembrou que havia um festival ao Eterno todo ano que acontecia em Siló. E como eles não poderiam dar as mulheres para casar com os benjamitas, qual que foi a ideia? Há um momento do festival que as mulheres saem fora ali do centro do festival para dançar. Então eles combinaram com os benjamitas, escondam-se os 200 homens e quando elas estiverem dançando, vocês vão tomá-la como esposa e vão levar para a cidade de vocês. Aqui nós vemos algo muito típico do jeitinho brasileiro, né? Nós não podemos dar às mulheres, mas se elas estiverem dançando e vocês raptarem elas sem usar nenhum tipo de arma, vocês não estarão cometendo um crime. Os pais delas e os irmãos, quando vierem falar conosco, nós vamos falar para eles, olha, coitados benjamitas, porque eles foram quase extintos e eles precisam dessas mulheres para que a tribo não venha ser extinguida completamente. Então, qual que era a ideia desse jeitinho brasileiro? Vocês raptam elas, os pais não vão sofrer maldição porque não deram em casamento, vocês não sofrerão punição porque vocês não usaram arma para sequestrar, está
tudo resolvido. Então nós vemos que um erro para consertar o erro, que gerou outro erro, e agora incorreu no outro erro. E o capítulo 21 termina dizendo assim, que após isso todo Israel se despertou e cada um voltou para a sua tribo, seu clã, e para a terra da sua herança. E o versículo 25, o último, diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e as pessoas faziam o que bem entendiam. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia e de mais um livro de meditação da Palavra do Senhor. Eu quero deixar uma reflexão bem rápida para vocês. O que nós vimos hoje foi muito triste. Essa história foi chocante, foi uma catástrofe, foi um genocídio, coisa terrível. Mas tudo isso ocorreu porque Israel abandonou aquilo que o balizavam. Eles eram balizados pelas leis do Senhor, eles eram balizados pela palavra, por todas as direções que o Senhor havia dado através de Moisés e depois através de Josué. Eles tinham todo o testemunho desde a saída do Egito até chegar a Canaã. Foi livre da escravidão do Egito, as 10 pragas, o Mar Vermelho, o maná, a rocha que deu água, as cordonizes, todos os milagres, as leis dadas pelo próprio Deus a eles, tudo que eles viveram ali no Monte Sinai. Depois eles chegaram ali, atravessaram o Rio Jordão, caiu as muralhas de Jericó. Então eles tinham tudo isso para balizá-los, mas eles escolheram ser balizados pelos deuses daqueles povos que eles estavam ali vivendo como vizinhos, porque eles não expulsaram aqueles povos. Eles estavam sendo balizados agora pelo seu próprio entendimento, pelo seu coração, por aquilo que dava na telha. E aí nós vemos o resultado disso. O resultado disso nunca é bom. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso. Ela também nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí eu quero deixar uma pergunta para você refletir. E você? O que tem balizado a sua vida? Qual tem sido a régua que você tem usado para viver, para tomar suas decisões, para dar a sua opinião? A sua opinião é baseado em qual régua? Que você pense nisso e que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E espero que a resposta seja que a sua vida é balizada, a sua régua é a palavra do Senhor. É a comunhão que você tem com o Espírito Santo e é aquilo que você aprende quando você ouve e quando você lê a palavra do Senhor. E se isso não for assim, que você possa rapidamente voltar a ser balizado por essa palavra maravilhosa, que você possa ter comunhão com o Espírito Santo que habita em você e que você tenha resultados diferentes do que nós lemos nesse dia. Que Deus o abençoe, que Deus guarde vocês e até o próximo livro. Muito obrigado você que esteve até aqui, continue. Ainda temos uma longa jornada pela frente, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração a cada dia, a cada porção da palavra do Senhor, a cada exposição que for produzida por cada professor, pastor que temos nesse grupo. Que Deus o abençoe.